Você realmente ama a Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Muitas pessoas dizem, Deus ele é Deus de todo mundo, Ele é Pai de todo mundo, né? Eu amo a Deus, mas será que eu e você estamos amando a Deus da forma que Deus deseja que amemos a Ele? Olha só, um carro, para ele ser um carro, ele precisa ter algumas características, né? Como, por exemplo, precisa ter um volante, precisa ter a marcha, precisa ter os bancos, né? 4 pneus, a embreagem. Então, essa composição de coisas caracteriza o carro como um carro, né? E eu queria dizer para você que a Bíblia, que é o fundamento dos valores de Deus para a humanidade, ela também nos dá características que classificam aqueles que realmente amam a Deus, que classifica aqueles que realmente são filhos de Deus, né? E diante disso eu queria dividir hoje uma palavra com você sobre o tema Você realmente ama a Deus, né? E olha só o que diz esse texto bíblico, em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. E aí eu pergunto para você, você tem os mandamentos de Deus? O que o texto está dizendo é que aqueles que amam a Deus têm os mandamentos de Deus e lhes obedecem. Então aqui a gente precisa fazer 2 perguntas. Primeira, nós temos os mandamentos de Deus? Nós conhecemos os mandamentos de Deus? O que Deus deseja que nós pratiquemos nessa vida? E a segunda pergunta, além de conhecer, nós obedecemos esses mandamentos? Ou procuramos a cada dia nos esforçar para obedecer? Né? Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Um pequeno teste para você saber se você tem os mandamentos, se você conhece os mandamentos, né? Você conhece, por exemplo, Ageu, Isaías, Jeremias? Tá bom, vai. Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. São coisas básicas que um filho de Deus deveria saber. São coisas básicas que aquele que se diz cristão, que se diz filho de Deus e que ama a Deus, deveria saber. Se você não conhece a palavra, se você não conhece a Bíblia, desculpe, você não ama a Deus. E isso é algo muito sério, porque as Escrituras nos diz que amar a Deus é o maior mandamento para a humanidade. E como amamos a Deus? Conhecendo e obedecendo. Não tem como amar quem nós não conhecemos. Um exemplo prático disso é, por exemplo, um casal, né? Como que um casal passa a se amar? Como que um casal chega ao ponto de namorar, de casar e construir uma família? Através do conhecimento, de se conhecer. Não tem como eles casar sem se conhecer. Como que eles vão amar um ao outro se eles não tiver contato, relacionamento, conhecer um ao outro? Então, na medida que nós conhecemos, aí sim pode se estabelecer uma relação de amor. Então, como que nós podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não conhecemos Ele? Se você não conhece aquilo que agrada a Ele, aquilo que desagrada a Ele, aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele não gosta, não tem como dizermos que amamos a Deus se não o conhecemos, né? Então, isso é o que a palavra de Deus nos diz, né? Se você acredita na palavra como fundamento de Deus para a humanidade,
como inspiração divina para a humanidade, então você acredita no que ela está dizendo para nós, né? E ela está dizendo isso em João, que Jesus, né, ensinou isso, né? E os discípulos, pregando sobre Jesus, sobre os ensinos de Jesus, ensinou isso para a gente, que aquele que ama, é o que Jesus está dizendo, ó, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E olha só, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, aquele que ama a Deus, ele conhece a Deus, obedece a Deus, e Deus se revela a ele. Aí eu pergunto, você tem conhecido a Deus? Deus tem se revelado a você? Ah, eu amo a Deus porque eu falo que eu amo a Deus, mas eu não conheço a palavra, não tenho vida com Deus, não tenho vida de oração. Desculpe, você não ama a Deus. A primeira atitude de amor é buscar conhecer a Deus. Se você está numa religião que não te ensina a conhecer a Deus, você não está amando a Deus e não está aprendendo a amar a Deus. Você está no que chamamos de seita. Porque a religião que procede de Deus, o Evangelho, ele vai ensinar constantemente você a aprender sobre a palavra de Deus. Esse é o fundamento de todo o Evangelho, de todo o relacionamento, de toda a comunhão com Deus. Conhecer a Deus. Prossigamos em conhecer a Deus diariamente, né? Se você está em alguma religião que só cumpre ritos, que não te ensina a palavra de Deus, que não te gera desejo de ler as Escrituras, que não te ajuda a despertar inspiração, vontade de conhecer as Escrituras, você não está aprendendo a amar a Deus. E você está em desobediência com o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é um teste que a gente tem que fazer. Será que estamos conhecendo a Deus? Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? 10? 7? 5? 1? Um versículo? Não lê? Nunca leu? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Nunca abriu. Está lá só no Salmo 91 em cima da estante. Você não está procurando conhecer a Deus, né? E tem muita gente que está enganada, achando que vive a vontade de Deus, que Deus é o Senhor dela, que Deus é o protetor dela, que Deus, mas ela não tem nenhum tipo de contato, de relacionamento com esse Deus. E isso é um grande auto-engano. E é totalmente o contrário do que a palavra nos ensina, né? Então nós precisamos nos avaliar. Será que estamos realmente fazendo o que Deus deseja que nós façamos? É uma pergunta que eu queria deixar para você, né? A segunda questão, a segunda lição que nós podemos aprender, né, diante dessa pergunta, você realmente ama Deus? É o seguinte, nós precisamos nos esforçar não só para conhecer, mas para obedecer a Deus. Porque Tiago diz que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, engana-se a si mesmo. Então, o primeiro passo é conhecer, mas não é só conhecer, é conhecer para praticar. Estou dizendo que você tem que ser perfeito, né? Eu não sou perfeito, eu erro, eu falho, eu peco, eu tenho minhas fraquezas, minhas falhas, mas todos os dias eu procuro me esforçar para conhecer a Deus mais um pouco e para obedecer a Ele mais um pouco, né? Nesse processo de santificação, todos os dias eu dedico um tempo à oração, à leitura bíblica, para poder aprender o que agrada a Deus, né? Então nós precisamos nos esforçar para obedecer a palavra. Olha o que o texto diz agora em João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ora, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, logo, se vocês não obedecem aos mandamentos, vocês não amam. Então,
É simples. Se nós não obedecemos os mandamentos de Deus, se sequer conhecemos, piorou, obedecemos, nós não estamos amando a Deus. É o que a palavra de Deus nos diz, né? Então, nós devemos fazer essa pergunta. As pessoas que olham para a gente realmente falam, pô, essa pessoa procura agradar a Deus. Ela tem falhas. As pessoas podem enxergar em nós pecados, falhas. Não, ele tem falhas, ele tem pecados, mas ele procura agradar a Deus. As pessoas podem dizer isso de você, que você é uma pessoa que persevera a cada dia a se melhorar para Deus, né? A obedecer aquilo que Deus ensina? É uma pergunta que devemos fazer, né? A terceira lição que nós podemos aprender, né, diante dessa pergunta, você realmente ama a Deus? É o seguinte: aquele que ama a Deus, ele precisa ter o Espírito Santo como morada. Olha só o que o texto diz agora em João 14, do 23 ao 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Olha só o que Jesus está dizendo. Aquele que me ama será amado por meu Pai, Jesus está dizendo. E nós, né, o Pai e o Filho, viremos e fazemos morada nele, através do Espírito Santo. Então, aquele que ama a Deus, ele é morada de Cristo, ele é morada do Espírito Santo, né? Vou resumir isso para você. Nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito, né? Corpo, parte física, alma, parte da psique, da mente, das emoções, dos sentimentos, espírito, a parte mais profunda que se conecta a Deus. Jesus está dizendo que aquele que ama a Deus, o Espírito Santo fará morada dentro do espírito, do coração dessa pessoa e o instruirá sobre as coisas. Tornará as coisas dos céus, as coisas espirituais conhecidas por ele. Então eu pergunto para você, você identifica que o Espírito Santo é morada dentro de você? Você é morada do Espírito Santo? Ele habita em você? Jesus está dizendo, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Então Jesus está dizendo, se você não guarda as palavras de Deus, de Jesus, você não ama a Deus. Se você tem dúvidas ainda sobre se a palavra de Deus é inspirada por Deus, se homens não distorceu a palavra, você está longe de Deus, você precisa urgentemente correr para Deus, porque você não está amando a Deus. É o que o texto sagrado nos diz, né? Deus me deu uma visão. Eu vou finalizar esse vídeo com essa visão que Deus me deu. Eu estava numa igreja, há um tempo atrás, fui acompanhado de um amigo, né? Esse amigo foi pregar nessa igreja e eu fui junto com ele. E nessa igreja, Deus me deu uma visão. E eu comecei a ver as pessoas como se fosse um raio-x das pessoas, né? Com os olhos espirituais, Deus me abriu uma visão. E eu comecei a enxergar essas pessoas, né? Não fisicamente, na visão espiritual, né? Como se elas fossem pessoas raquíticas, né? Deus abriu meus olhos espirituais e me mostrou essas pessoas que por dentro, na alma delas, elas estavam raquíticas, né? E essa visão se estendeu não só nessa igreja, mas ela começou a se estender por Suzano, por São Paulo e por todo o Brasil. E Deus me disse assim, as pessoas do Brasil, o meu povo no Brasil, estão raquíticos espiritualmente. O que isso quer dizer? Quando nós nos alimentamos bem, nós ficamos saudáveis, né? Com um corpo físico saudável, forte, né? Quando nós não nos alimentamos, o que acontece? A gente vai ficando raquítico, anêmico, com falta de nutrientes, né? E da mesma forma que nós alimentamos o físico, nós precisamos alimentar o espírito.
E Deus queria dizer o que para mim? Que as pessoas não estão se alimentando espiritualmente. E da mesma forma que o alimento físico tem os nutrientes, a batata, a cenoura, né, o arroz, o feijão, cada alimento tem os seus nutrientes, Deus me mostrava a Bíblia como os nutrientes do Espírito. E Deus me mostrava os livros como Isaías, Jeremias, Provérbios, como se fossem nutrientes para nutrir a alma, o espírito dos cristãos. Mas por falta de se alimentar da palavra, por falta de se alimentar dos textos bíblicos, eles estavam raquíticos espiritualmente, né? Eu queria compartilhar com você essa visão para que você reflita, né, no seu relacionamento com Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.